Abril 17, Josué 15, versos 1 a 63. As terras distribuídas por sorteio aos clãs da tribo de Judá se estendiam para o sul até a divisa com Edom e chegavam ao deserto de Zin, no extremo sul. A divisa ao sul começava na extremidade sul do Mar Morto, seguia para o sul pela ladeira do Escorpião, passando pelo deserto de Zin e prosseguindo até Esron, ao sul de Cádiz Barneia. Então, subiu até Adar e fazia uma curva em direção a Carca. Dali, passava por Asmon, continuava até o ribeiro do Egito e seguia até o mar Mediterrâneo. Essa era a divisa ao sul deles. A divisa a leste se estendia ao longo do Mar Morto até a foz do rio Jordão. A divisa ao norte começava na extremidade onde o Jordão deságua no Mar Morto, subia dali para Bet-Ogla e continuava ao norte de Bet-Arabá até a pedra de Boã. Boã era filho de Rubem. A partir desse ponto, passava pelo vale de Acor até Debir, fazendo uma curva para o norte, em direção a Gilgal, que ficava de frente ao desfiladeiro de Adumim, do lado sul do vale. Dali, a divisa se estendia para as águas de En-Semes, até En-Rogel. Depois passava pelo vale de Ben-Inom, pela encosta sul dos Jebuseus, onde fica a cidade de Jerusalém. Em seguida, estendia-se para o oeste, até o alto do monte acima do vale de Inom, e continuava até a extremidade norte do vale de Refaim. A divisa prosseguia do alto do monte para a fonte nas águas de Neftoa, até as cidades do monte Efron. Então, fazia uma curva em direção a Baalá, isto é, Kiriat Jearim. Rodeava Baalá e em direção ao oeste, até o monte Seir. Passava pela cidade de Quesulon, na encosta norte do monte Jearim. Descia a Bet-Semes e passava por Timna. Depois, a divisa continuava até a encosta do monte ao norte de Ecrom, onde fazia uma curva em direção a Sicrim e o monte Baalá. Passava por Jabneel e terminava no mar Mediterrâneo. A divisa ocidental era o litoral do mar Mediterrâneo. Essas são as divisas dos clãs da tribo de Judá. Por ordem do Senhor, Josué designou uma porção no meio do território de Judá para Caleb, filho de Jefoné. Caleb recebeu a cidade de Kiriat Arba, isto é, Hebrom, assim chamada por causa de Arba, um antepassado de Enaque. Caleb expulsou 3 grupos de Enaquins, os descendentes de Sessai, de Aimã e de Talmai, filhos de Enaque. Dali, ele partiu para lutar contra os habitantes da cidade de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Axa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, tomou a cidade, e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ele insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Negueb. Agora peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Esta foi a herança designada aos clãs da tribo de Judá. As cidades de Judá situadas ao longo da divisa com Edom, no extremo sul, eram Cabzeel, Eder, Jagor, Quiná, Dimona, Adada,
Guedes, Azor, Itnã, Zife, Telém, Bealote, Azor, Adata, Quiriote, Esrom, isto é, Azor, Amã, Sema, Moladá, Azargade, Esmon, Bet-Pelete, Azar, Sual, Berseba, Biziotiá, Baalá, Iim, Azem, Eutolade, Quizil, Ormá, Ziclag, Madimana, Sansana, Lebaote, Silim, Aim e Rimon. Ao todo, 29 cidades com os povoados ao redor. As seguintes cidades situadas nas colinas do oeste também foram entregues a Judá: Estaol, Zorá, Asná, Zanoa, En-Ganim, Tápua, Enã, Zarmute, Adulão, Sucó, Azeca, Saraim, Aditaim, Gederá, Gederotaim. 14 cidades com os povoados ao redor. Também foram incluídas Zenã, Adassa, Migdal-Gade, Dileã, Mispá, Jocteel, Lax, Boscate, Eglon, Cabom, Laamás, Kitlis, Gederote, Bet-Dagon, Naamá e Maquedá. 16 cidades com os povoados ao redor. Além dessas, também foram entregues Líbna, Eter, Assã, Iftá, Asná, Nezipe, Keila, Aquezipe e Maressa. 9 cidades com os povoados ao redor. O território da tribo de Judá abrangia ainda Ecrom, com os assentamentos e povoados ao redor. De Ecrom, a divisa se estendia para o oeste e incluía as cidades perto de Asdod, com os povoados ao redor. Também incluía Asdod, com os assentamentos e povoados ao redor, e Gaza, com os assentamentos e povoados ao redor, até o ribeiro do Egito e ao longo do litoral do mar Mediterrâneo. Judá também recebeu essas cidades da região montanhosa: Semir, Jatir, Socó, Daná, Quireat-Saná, isto é, Debir, Anabe, Estemo, Anim, Gozém, Olom e Gilo. 11 cidades com os povoados ao redor. Foram incluídas ainda Arabe, Dumá, Essã, Janim, Bet-Tapua, Afeca, Unta, Quiriate-Arba, isto é, Hebrom, e Zior. 9 cidades com os povoados ao seu redor. Além destas, também foram entregues Maom, Carmelo, Zife, Jutá, Jezreel, Jocdeão, Zanoa, Caim, Gibeá e Timna. 10 cidades com os povoados ao redor. E ainda Alu, Bet-Zur, Gedor, Maarate, Bet-Anote e Eutecom. 6 cidades com os povoados ao redor. Também Quiriate-Baal, isto é, Quiriate-Jearim e Rabá, 2 cidades com os povoados ao redor. No deserto ficavam Bet-Arabá, Midim, Secacá, Nibsã, a cidade do sal, e Engede, 6 cidades com os povoados ao redor. Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus, que habitavam em Jerusalém, de modo que os jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Lucas 18, versos 18 a 43. Certa vez, um homem de alta posição perguntou a Jesus: Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas Deus é verdadeiramente bom. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério,
não mate, não roube, não dê falso testemunho, honre seu pai e sua mãe. O homem respondeu: tenho obedecido a todos esses mandamentos desde a juventude. Quando Jesus ouviu sua resposta, disse: ainda há uma coisa que você não fez. Venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Então você terá um tesouro no céu. Depois, venha e siga-me. Ao ouvir essas palavras, o homem se entristeceu, pois era muito rico. Ao ver a tristeza daquele homem, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Na verdade, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Aqueles que ouviram disseram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para as pessoas é possível para Deus. Pedro disse: deixamos nossos lares para segui-lo. Jesus respondeu: eu lhes garanto que todos que deixaram casa, esposa, irmãos, pais ou filhos por causa do reino de Deus receberão neste mundo uma recompensa muitas vezes maior e no mundo futuro terão a vida eterna. Jesus chamou os 12 à parte e disse: estamos subindo para Jerusalém, onde tudo que foi escrito pelos profetas a respeito do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios e zombarão dele, o insultarão e cuspirão nele. Eles o açoitarão e o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não entenderam. O significado dessas palavras lhes estava oculto e não sabiam do que ele falava. Quando Jesus se aproximava de Jericó, havia um mendigo cego sentado à beira do caminho. Ao ouvir o barulho da multidão que passava, perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus de Nazaré estava passando por ali. Então começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Os que estavam mais à frente o repreendiam e ordenavam que se calasse. Mas ele gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então Jesus parou e ordenou que lhe trouxessem um homem. Quando ele se aproximou, Jesus lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver, respondeu o homem. E Jesus disse: receba a visão, sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a enxergar e seguia Jesus, louvando a Deus. E todos que presenciaram isso também louvavam a Deus. Salmos 86, versos 1 a 17. Oração de Davi. Inclina-te, Senhor, e ouve minha oração. Responde-me, pois estou aflito e necessitado. Protege-me, pois sou fiel a ti. Salva-me, pois sou teu servo e em ti confio. Tu és meu Deus. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois clamo a ti sem parar. Alegra-me, Senhor, pois a ti me entrego. Ó Senhor, tu és tão bom, tão pronto a perdoar, tão cheio de amor por todos que te buscam. Ouve minha oração, Senhor, e atende a meu clamor. Em tempos de aflição, clamarei a ti, e tu me responderás. Nenhum dos deuses é semelhante a ti, Senhor, nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Todas as nações que criastes virão e se prostrarão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e realizas maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me os teus caminhos, Senhor, para que eu viva segundo a tua verdade. Concede-me pureza de coração, para que eu honre o teu nome. Ó Senhor, meu Deus, de todo o meu coração te louvarei, glorificarei o teu nome para sempre, pois grande é o teu amor por mim, tu me livraste das profundezas da morte. Ó Deus, os arrogantes se levantam contra mim, pessoas violentas tentam me matar, não se importam contigo.
Mas tu, Senhor, é Deus de compaixão e misericórdia, lento para se irar e cheio de amor e fidelidade. Olha para cá e tem compaixão de mim. Dá tua força a teu servo. Sim, salva teu humilde servo. Mostra-me um sinal do teu favor. Então serão envergonhados os que me odeiam, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Provérbios 13, versos 9 e 10. A vida dos justos brilha alegremente, mas a luz dos perversos se apagará. O orgulho só traz conflitos, mas os que aceitam conselhos são sábios.